Vamos começar então os nossos estudos dessa semana, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, e o tópico é o 13, a fé e a caridade. Bom, esse é o ápice do ensinamento de Jesus, né? O amor principalmente que é dedicado ao próximo a partir de si mesmo. Isso é muito importante a gente compreender, né? O amor, ele não é um ato que se faz isoladamente. Como diria Mário de Andrade, ele não é um amor intransitivo, ele é transitivo, ele depende do outro. Nós temos que amar a uma outra pessoa, né? A um outro ser, temos que amar alguma coisa, natureza. Infelizmente, no mundo materialista que a gente vive, a gente costuma amar mais as coisas do que a humanidade, mais as coisas do que as pessoas e os seres que necessitam de nós. Então, nós colocamos o nosso objeto de amor centrado, basicamente, naquilo que nos interessa, naquilo que nos dá prazer, naquilo que atende às nossas necessidades. A palavra amor, ela se transforma muito ao longo do tempo e da história, e dependendo da cultura, dependendo da situação do país, da época em que a gente vive. Então hoje, por exemplo, o amor é uma palavra muito banalizada, que ela tem muitos significados diferentes, né? A gente usa a palavra amor com muita facilidade, sem compreender a sua profundidade. E eu acho que a tradição grega é aquela que talvez melhor resuma o amor no sentido que nos importa aqui nesse estudo, onde eles apresentam 3 situações básicas. Tem outras, mas são 3 situações básicas. O amor romântico ou erótico, que é aquele que a gente dedica a uma pessoa de uma relação imediata, com o interesse de troca, de bem-estar, mas para uma sensação humana, né? de um prazer humano. Ele pode até ter também ligado a ele algum altruísmo que busca prover a alegria e o bem-estar do outro. Mas isso depende do estado do amor que a gente sente. Infelizmente, nos tempos atuais, que são chamados também de tempos líquidos pelo filósofo Bauman, esse amor é muito passageiro. É diferente de um amor de compromisso, de um amor de dedicação que se procurava manter antigamente nos conceitos de família. Hoje ele é um amor de atração, e por isso até a gente, de uma forma leviana, utiliza, por exemplo, a expressão poliamor. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica social, eu estou fazendo uma crítica da espiritualidade. Quer dizer, o poliamor é aquele amor pela humanidade, não o amor por 3, 4, 5 ou 6 pessoas, o que for, né? Quer dizer, isso é uma relação de sexo e de romance. Mas o amor no sentido do Evangelho, o amor no sentido filosófico, ele não se encerra nesse poliamor, ele não cabe nesse poliamor. Então, mas você vê, como a palavra está banalizada e talvez não tenha uma outra expressão para se falar isso, então se utiliza equivocadamente, indevidamente, de poliamor para tentar explicar as escolhas individuais das pessoas que querem viver um romance em grupo. Então o amor, ele perde muito do seu sentido original. Esse amor romântico, ele foi associado ao deus Eros, né? Que era um deus antigo da criação, na criação grega, e que ele vem junto com a beleza, que era Afrodite. Então esse amor, ele está associado ao que é belo. É um belo do mundo, não é também um belo divino. Então, na linguagem espírita, eu diria, ou espiritualista, eu diria que é um amor terra a terra.
né? É um amor que está na dimensão do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, um amor que se assemelha, que se associa às nossas preocupações, aos nossos anseios. Freud chamou esse amor de libido, né? E as pessoas confundem com sexualidade só, mas não é só a sexualidade, né? É o impulso, o anseio que nos leva na direção desse outro, mas com algum interesse. Então não é um amor desprendido. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque não é sobre esse amor que Jesus falava. Então a gente precisa tomar cuidado com a tradução, com a linguagem, para a gente poder compreender. Esse amor, ele está na nossa necessidade, ele é próprio de nós, né? Esse amor, ele é parte da vida encarnatória na Terra. E a gente precisa aprender a conviver com isso. Nós temos muita dificuldade de viver na solidão, de viver isoladamente. Nós precisamos uns dos outros nessa relação amorosa, afetiva, sexual, para poder conviver de uma forma pacífica, de uma forma mais equilibrada. Então, é parte do processo nosso, até biológico, hormonal, manter relações afetivas, românticas, sexuais com outras pessoas. E não há nada de criminoso, pecaminoso, sujo nisso, né? O que há de errado é quando a gente associa essa relação à promiscuidade. Aí sim. E a gente enxerga isso no campo energético. Quem tem evidência ou quem estuda sabe que as relações que são plurais, elas provocam um entrelaçamento energético muito complicado, um entrelaçamento energético muito contaminado, eu diria assim. Por quê? Os laços sexuais que a gente mantém com outras pessoas, eles ficam imantados em nós. Então é como se nós tivéssemos uma fibra ótica, imagine assim, né? Nós temos uma fibra ótica que se conecta no nosso chakra básico e que se conecta também a outra pessoa e fica o tempo inteiro trocando fluidos, né? Esse é um fio elástico, como é também um cordão de prata, e ele fica trocando fluidos. E quando a gente se aproxima ou pensa nessas pessoas ou se lembra delas, o nosso campo de expansão energética chega até essas pessoas. Esse fenômeno, ele não é exclusivo da sexualidade. Ele acontece, por exemplo, entre mães e filhos. Depois se corta o cordão umbilical, permanece um cordão também interligando a mãe e a criança, filho a filha, durante toda a existência carnal, né? E uma das coisas que faz com que as mães e os pais também sofram muito quando perdem os filhos é porque esse laço de conexão energética é rompido. Porque no momento em que se rompe a encarnação, rompe o cordão de prata e todos os laços afetivos, magnéticos, eles também são rompidos. Resta apenas o laço espiritual, da família espiritual. Então a gente se ressente não apenas da relação, né, da saudade, da conexão, mas até energeticamente, porque há uma troca recíproca disso. Por isso também que muitos casos de separação, divórcio, rompimento de relações geram um luto extremamente difícil e doloroso. Porque se havia antes uma recíproca troca intensa de energia e de repente esse laço se quebra, a pessoa que deixa de receber isso, que deixa de participar, ela às vezes demora para se reorganizar, né? Isso também acontece nos laços de desobsessão, porque o obsessor ele conecta na pessoa reencarnada um laço especial de trocas de fluidos energéticos. Então, se a gente aqui simplesmente vem e faz uma desobsessão que corta esse laço, a pessoa pode até desencarnar. Dependendo do grau de intensidade dessa obsessão, a pessoa não pode desconectar rapidamente. A gente tem que ir fazendo com que o obsessor também desperte, que ele perdoe, que ele entre num processo evolutivo. Isso que a gente fala da reforma íntima, da reforma moral,
para que a pessoa, de fato, ela evolua, mas ela evolua com o obsessor dela, e aí, por conseguinte, os dois estando mais equilibrados, estando mais despertos, com uma vontade mais verdadeira de se reformular, aí sim a gente faz o corte e cada um segue para o seu lado. Então veja que isso é um processo de tratamento, né? E desconfie das casas, dos lugares, dos médicos que dizem, não, eu resolvo agora. Vai lá, faz um trabalho, uma oferenda, o que for, um sacrifício, e diz que cortou. Cortou, mas ou ele não cortou e saindo dali vai voltar, é uma enganação, ou ele cortou e a pessoa pode ficar doente por conta disso, porque tem que haver o processo da reforma íntima. Não há nada que nos cure efetivamente do espírito sem uma reforma íntima. A cura é intrinsecamente associada à reforma íntima, né? Então, voltando ao amor. O amor terreno, o amor eros, o amor carnal, né? Terra a terra, ele é um amor associado às necessidades humanas, às paixões, aos apelos de afeto, de atenção, de cuidado, relacionados à nossa emoção mais intensa e à nossa vibração de necessidades, de atenção, de desejos, de uma associação plena com repartir, digamos assim, a existência, né? Então eu falava, quando nós temos várias relações simultâneas num casamento, no caso de amantes que são escondidos, né? Relações eventuais, muito na moda por conta desses aplicativos, né? E das relações plurais, aquelas que estão na classificação costumeira de poliamor, elas interligam e entrelaçam esses fluxos energéticos, né? E quando a gente fala em entrelaçar fluxo energético, é para o bem e para o mal, ou seja, é energia positiva e negativa. E quanto maior a promiscuidade, maior a toxicidade dessas relações, porque elas se interligam com vários outros. Todo mundo conhece doenças venéreas. Então, imagina que isso seja uma doença venérea na espiritualidade. São vibriões energéticos que se associam, que se fixam no aparelho espiritual, né? no duplo etérico das pessoas, e às vezes até no perispírito, trocando intensamente esses fluxos. Então, se a pessoa tem 10 relações simultâneas, os 10 que participam dessa relação são intoxicados por isso, né? Isso poderia acontecer de uma forma positiva, mas como há um interesse, né, é quase uma relação vampiresca, digamos assim, né? Porque muitas dessas relações se suga a energia, se tenta puxar, né, a energia de, olha, me dê prazer, né? E aí esse prazer ele se modifica conforme o dia, a necessidade, e cada vez ele é mais insaciável, cada vez ele tem que ser mais diferente. Por isso a necessidade de ter novos parceiros que vão se associando, e portanto ele vai se prendendo a essa vibração energética extremamente complexa e tóxica, e muito difícil da gente tratar espiritualmente. Então isso aqui não é um papo careta. Eu não estou falando isso porque eu tenho preconceito, porque eu sou quadrado, antiquado. Não é isso. Isso é o que a gente vê na espiritualidade. Isso é o que a gente trata semanalmente aqui nos casos de obsessão. Isso aqui é o que está disponível para quem quiser, na boa literatura espiritualista, poder entender, compreender. Vou citar um autor só que fala muito bem sobre isso, que é o Ramatiz, né? Pela psicografia não, nesse caso não é do Exílio, não, é do nosso amigo lá do Rio Grande do Sul, esqueci. O Norberto Peixoto. Então, na psicografia do Jardim dos Orixás, por exemplo, é um livro que trata bastante sobre isso. Mas os livros do Exílio Mães também falam sobre isso. O Ramatiz se dedica bastante a isso. Mas tem Ranieri, tem Ivone Amaral Pereira, tem o próprio André Luiz, tem muita literatura rica falando sobre esses influxos
e fluxos energéticos, né? Que a tradição espiritualista chama de íncubos e súcubos, tá? Uma coisa que eu nunca tinha falado aqui, uma expressão latina, íncubos e súcubos, mas isso é só nome, né? O que interessa é que há essa contaminação embriológica. Então, quando a gente fala sobre isso, há muito dessa energia. Então, não é sobre esse amor que Jesus está falando, né? Então, não adianta você amar ao próximo como a si mesmo e você está totalmente intoxicado numa relação desequilibrada como essa, e aí você vai amar o outro de forma também desequilibrada. Você não vai conseguir alcançar nenhuma elevação espiritual nesse teu amor ao próximo, né? Então, não é que você... Muito provavelmente isso é só o que você vai conseguir fazer, né? Mas será um amor muito, muito ainda denso, muito primitivo. Então, esse amor ao próximo, ele é um amor também interessado, né? Se nas suas relações, nas nossas relações pessoais, a gente busca o interesse, a satisfação apenas do prazer, esse prazer de uma forma tão desgovernada desse jeito, quando a gente se propõe a fazer um gesto, por exemplo, de caridade, será uma caridade interesseira, né? A gente vai escolher para quem dá um momento, ou talvez até vai buscar ali uma vaidade, um reconhecimento, vai publicar na rede social, vai divulgar entre amigos, né? Ou vai falar para qualquer outra pessoa que possa nos dizer: uau, você é incrível, parabéns, que gesto lindo, maravilhoso, né? Que coisa boa. Quer dizer, por quê? Porque a gente não alcança, né? Isso é um estágio ainda muito, muito primitivo de ignorância. E eu não estou falando de uma ignorância intelectual, eu estou falando de uma ignorância espiritual e, consequentemente, moral, né? A gente não perceber que há necessidade de se ter o cuidado com o outro. Então, esse é o primeiro estágio que os gregos falavam do amor erótico. O segundo estágio é o amor pelas coisas mais transcendentes, pelas relações mais transcendentes, mas que estão ainda no nosso círculo de convivência, principalmente de amizade. Os antigos gregos falavam muito sobre amizade, né? Há textos maravilhosos escritos por Platão, falando sobre Sócrates, e também do próprio Aristóteles em sua discussão sobre ética, falando da amizade, né? O quanto a amizade deve procurar o bem, aquilo que é útil no servir ao outro e da necessidade de ser verdadeiro, né? Há até uma crônica considerada como se fosse de Sócrates, chamada As Três Peneiras de Sócrates, os Três Filtros de Sócrates, que é muito comum, circula muito na internet, que se diz assim: você tem alguma coisa para me dizer? Então pense bem, isso é verdade? Isso é útil? Né? Isso vai fazer o bem? Então essa não é de Sócrates, mas não importa, quer dizer, a tradição humana foi criando essa estrutura de pensamento, que é ótimo para que a gente possa se reencontrar em algum valor de virtudes, né? Então, o amor, a amizade, é chamado de philo, por isso a gente tem filosofia, né? Sofia é sabedoria, conhecimento, e filo, o amor. Então, o amor à filosofia, ao conhecimento, mas também o amor à amizade. Jesus cita esse amor diversas vezes no Evangelho. Então, portanto, é sobre esse amor que Jesus trata quando ele fala de amar ao próximo como a si mesmo. Ele diz assim em síntese: quem tem um amigo encontrou um tesouro, né? E ele cita diversas situações em que se ter um amigo ou alguém que se apresente como amigo faz toda a diferença, né? Inclusive, o gesto do bom samaritano é um amor filo. É um amor que se coloca ao cuidado do outro, mesmo sem ter o conhecimento, a relação pessoal, afetiva. Ele acolhe aquele que era estrangeiro, ele era de Samaria e ele recolhe um judeu, estando em Jerusalém, então ele não tinha nenhuma relação, eles tinham inimizade, mas ele desce do seu cavalo, né, abdica do seu tempo, dos seus recursos financeiros, socorre e cuida daquele judeu ali, que por ele já tinham passado várias figuras importantes, sacerdotes, né, os fariseus e etc., e ignoravam aquela pessoa, e ele, sendo estrangeiro, resolve atender, acolher, socorrer e etc. Então, esse amor é um amor filo, né? Jesus, quando compartilha com seus apóstolos e discípulos
das atividades do cotidiano, na alimentação, no trabalho, né, na pesca, nas viagens de propagação do Evangelho, nas curas que ele fazia, quando ele socorre, por exemplo, a sogra de Pedro, né, no cuidado que ele pede os apóstolos terem com os demais, quando ele pede a Pedro que ceda a casa dele, né, para que Jesus faça ali as reuniões com os seus escolhidos e assim por diante. Essas são relações de amizade. Então, o amor que Jesus nos pede, que ele dissemina, é esse amor filho. Esse é um amor desinteressado. Eu diria que talvez ele não seja inteiramente desinteressado, mas pelo menos ele tem um interesse mais nobre, ele tem um interesse mais elevado, que é o interesse da reciprocidade. Quando um amor erótico se torna recíproco, ele é também um amor filho. Quando a gente então mantém com o outro uma relação de crescimento mútuo, de cuidado mútuo, esse amor se torna mais amizade. Ele até independe da sexualidade, né? Não que a sexualidade seja ruim, de novo, não tem nenhum problema na sexualidade, mas ele já não precisa mais apenas do apelo da atração sexual. Ele consegue se manter por esse gesto de cuidado, de amizade verdadeira, sincera, que a gente produz com o outro. Então vocês vão me perguntar assim, mas esse amor filo, ele também mantém algum laço, tem algum cordão, alguma conexão? Sim, mas como ela é desinteressada, não é uma amarra, entende? Não é, lá no amor erótico, nós temos uma amarra, é como se fosse uma corda amarrada um no outro, né? Porque a gente tem a propriedade do outro, né? A gente diz assim, você é meu, você é minha, né? A gente diz, você me pertence, né? Eu te quero, né? Então é um sentimento de posse, a gente toma posse do outro. Até a linguagem do casamento tradicional religioso, ela traduz, ela demonstra isso, né? O contrato civil que se faz das relações de casamento também é uma coisa de pacto, um pacto muito rigoroso, um pacto muito, muito possessivo. E aí poderia parecer que eu estou defendendo também as relações abertas, liberais. Não é nesse sentido. É que mesmo na relação erótica, quando ela é livre verdadeiramente, né, a pessoa não precisa sair com mais ninguém. Entende a diferença? Ela não precisa. Ela escolhe estar ali. Ou não, diz, olha, não vai dar mais, não está dando certo, eu vou romper essa relação. Já não tenho mais a mesma sensação, o mesmo propósito que eu tinha antes, então, por respeito a você, eu vou romper a relação, porque eu quero ter relação com outras pessoas. Esse é um gesto maduro, sensato. Claro, tem que considerar os filhos, tem que considerar tudo o que isso impacta naquela relação, mas pelo menos ela é mais sincera e verdadeira. Eu diria que ela segue mais essas peneiras e Sócrates, porque ela está buscando um bem comum, ela é verdadeira, ela está se falando da verdade, né? E ela tem uma utilidade nessa relação de serviço. Bom, então Jesus nos fala do amor que é filho, do amor que é amigo, do amor que é desprendido. Então, os cordões que ligam as amizades, eles são mais sutis e eles são mais próprios à energia de um campo do que propriamente de um cordão, né? Quando a gente chega próximo de uma pessoa que nos quer muito bem, que nós queremos muito bem, a gente se sente acolhido como se fosse cercado por uma rede, né? A gente sente de longe. O Pequeno Príncipe fala, né? Se você disser que você vem tal hora, eu já vou estar te esperando. Quer dizer, essa coisa assim, mesmo à distância, a gente sente como se fossem luminosidades, sabe? Pétalas chegando no nosso entorno. Então não tem um cordão amarrando essa relação. Essa é uma relação de confiança. Ela é uma relação que mesmo distante ela se preenche. Ela é uma relação que não tem cobrança. É uma relação que busca o cuidado, que busca uma atenção que não é apenas para uma satisfação imediata. Então ela também é uma relação duradoura. Ela não tem horários certos, compromissos, ela tem a disponibilidade, né? E há também uma compreensão da não disponibilidade, porque se o outro não pode, ele não pode, e tudo bem, né?
Então, na amizade, há a confiança, há o desprendimento, há um gesto mais profundo, mais sincero. É sobre isso que Jesus nos pede, porque quando a gente é capaz de amar o outro dessa forma, há também em nós um alto amor. Veja, nós queremos o outro livre porque nós somos livres. Nós queremos o outro bem porque nós estamos bem. Nós queremos o outro, nós cuidamos do outro porque nós sabemos cuidar de nós mesmos. E nós aceitamos que o outro também cuide de nós. Então há uma reciprocidade, mas ela é fluida, ela não é aprisionada. Então, se nós saímos procurando os cordões que interligam os amigos, nós dificilmente acharemos, porque eles são muito sutis, né? Mas eles são campos muito ricos e que rapidamente se conectam. Eles não precisam desse cordão, mas se a gente lembra de um amigo, pronto, esse amigo já se interliga e já se conecta na gente. Como a gente faz com muitos dos nossos pais, nossos filhos também, quem tem pais e filhos sabe disso, como a gente se conecta rapidamente também, né? Então, esse é o segundo estágio. E o terceiro estágio é aquele que os gregos chamam de ágape, e que Jesus também faz uso desse amor, que ele se dirige ao Criador, à fonte criadora, e também aos prepostos, digamos assim, da fonte criadora, ou seja, todos aqueles espíritos que já não precisam encarnar e que atuam como os nossos guias, os nossos mentores, os nossos orientadores, como o Cristo planetário, né? O Cristo solar, o Cristo galáctico, quer dizer, o cosmos de modo geral. É um amor também dedicado à natureza, pela gratidão do que a natureza nos oferece. Então é uma relação sublime, mais sutil do que o amor amizade. É uma relação que ela parte de uma compreensão de que nós somos um. Cada um tem a sua individualidade, mas essa individualidade se soma em um todo que se apresenta. Então há um sentimento de pertencer a essa integridade. Então nós somos com a natureza. Spinoza foi o filósofo que melhor falou sobre isso. A compreensão de Deus na natureza. Nós somos a natureza. E toda a natureza é criação de uma única fonte. Ela tem uma única origem. A natureza não é Deus, mas Deus se apresenta plenamente na natureza. E nós somos natureza. Então Deus está em nós. Como Ele está na árvore, como Ele está no passarinho, como Ele está na barata, né? Deus está presente em todos os lugares, no mineral, em todas as formas. Mas Ele não está presente como um ser, como uma manifestação temporária. Não, Ele está presente porque a natureza está em Deus. Os hindus costumam exemplificar isso da seguinte forma: nós estamos no pensamento de Deus, né? Essa imagem é boa porque o pensamento é imaterial, né? Então é como se houvesse um grande oceano formando a natureza, formando o universo, e tudo está dentro desse oceano. Não tem o fora da criação, né? Não existe o fora, porque não é um espaço, é um pensamento. Pense em alguma coisa e tenta delimitar a forma e o tamanho e o limite. Qual é o fora do seu pensamento? Não tem o fora. Você tem o pensamento e o não pensamento, né? Mas a partir do momento que há o pensamento ele não tem uma forma, ele não ocupa um espaço, né? Quando eu falo assim, pensem numa maçã, né? Vocês pensam na maçã, mas vocês estão vendo a maçã, mas no entorno da maçã tem o quê? Tem o pensamento. Pode não ter nenhum outro objeto, mas vocês sentem um campo de energia no entorno dessa maçã, né? Esse é o fenômeno da natureza. Então na natureza há as coisas visíveis e as coisas invisíveis, as coisas que são detectáveis e aquelas que não são detectáveis, né? A ciência, ela mistura isso tudo e chama de antimatéria ou matéria escura, porque não consegue explicar, né? Nós podemos pensar em várias outras coisas, mas isso também não será revelado. O que é esse conjunto que forma o grande pensamento de Deus?
Então Jesus se refere a isso quando ele resgata o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, se nós somos capazes de amar a essa natureza, ou nos inserirmos nessa natureza e percebemos que nós somos um com essa natureza, é claro que nós temos que ter uma gratidão, em primeiro lugar, a essa fonte criadora. Não um Deus, pessoa, personificada, não. Porque vão dizer, Deus Pai, Mãe. Não tem sexo, não tem sexualidade nisso, não tem matéria, não tem forma, não tem nome. É uma fonte criadora, é um fluxo, né? João dizia assim no Evangelho, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, né? Verbo foi a forma como se traduziu no português, e algumas outras línguas se diz, no princípio era o sopro, né? A respiração. Então imagina assim, a criança quando ela nasce, ela está ligada pelo cordão umbilical. Quando corta o cordão, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela respira, né? A gente, quando associa a vida daquele feto que se torna criança, um ser vivo ali na Terra, e a partir daquele momento independente no sentido de ter uma existência própria, embora ele dependa da mãe ainda para sobreviver, mas ele tem uma existência, uma identidade, é pelo sopro. Se ele não respirar, se ele não soprar, ele não sobrevive. Então a criação, ela está ligada nesse sopro. Esse sopro poderia ser também o pensamento, né? Então o sopro divino. Alguns cientistas indianos tentam associar esse sopro ao Big Bang, né? E dizem assim, então o sopro da criação, na verdade, é aquele gesto da primeira grande explosão que gerou tudo. Ok, se vocês quiserem ir pelo lado da ciência, essa também seria uma explicação. Mas o fato é que há essas três instâncias de amor. Então Jesus se refere a duas delas. O amor ágape, quando ele se refere ao Criador, ao Deus Pai, né? Ao Abba Pai, que ele chama, que é o paizinho, né? No sentido de quem cria, de quem germina, né? No sentido, ele falava pai, não mãe, porque a cultura judaica era patriarcal, então ele usa o exemplo da cultura, né? Mas é o germe da criação, né? E por isso que alguns autores até do aramaico trazem a tradução pai-mãe, ou mãe-pai. Mas não importa, é o germe da criação, né? Então Jesus usa esse exemplo, esse significado para se referir a esse amor ágape, ao amor divino, ao amor de gratidão que se tem, e aquele amor que nos faz ser um perante a natureza. Compreender que nós somos apenas uma minúscula partícula em todo um universo gigantesco da criação divina. E Jesus também faz uso do amor filo, que é o amor da grande amizade, da entrega, do compartilhamento, o amor livre, o amor que é verdadeiro, que ele cuida, o amor do cuidado de si, do cuidado do outro, né? O amor que é ético, o amor que tem coragem, de entrega, de sacrifício, de compaixão, né? De empatia. Então ele é o amor pelo aquele que está próximo, não pelo aquele que depende de nós, não por aquele que troca e que devolve para nós alguma coisa. É o que está próximo, é o que necessita. Nós não esperamos nada em troca desse amor. A gente simplesmente ama, né? E a gente aceita se o outro quiser nos amar também. Aceita e não espera, não exige, né? E Jesus não trata do amor eros. Na verdade, ele trata, mas ele não considera como uma virtude. Ele respeita como uma condição necessária. Em que momento em que esse amor eros mais aparece no Evangelho? Quando ele fala, por exemplo, daquela mulher adúltera que vai ser apedrejada, né? Então ali ele reconhece a relação, inclusive que ela pode ser de fato adúltera, mas o que ele diz? Que os homens também eram, né? E tinham talvez crimes muito piores do que o adultério, né? Então ele simplesmente considera, ele diz assim, olha, se ninguém te julgou, eu também não te julgo. Quer dizer, Jesus diz, olha, isso aí é um estado de ignorância, é um estado de aprendizado primitivo ainda, de necessidade básica, né? Um estado muito ligado ainda à animalidade. Então não há espiritualidade, mas ok, eu entendo, né?
Então Pedro, por exemplo, que foi um dos apóstolos que se manteve casados, talvez Filipe também, mas Pedro com certeza, Jesus entende que ele era casado, ele respeita que Pedro vá lá e cumpra os seus deveres conjugais, que permaneça com a esposa, que viaje com a esposa, ajuda a sogra dele. Ele não diz a Pedro, larga a sua família, larga a sua esposa, não, ele respeita isso, ele compreende. Quando Jesus encontra Madalena, Jesus também entende nela essa relação ainda muito forte, muito densa, associada ao erotismo. Mas ele dá a ela a chance da escolha. E quando ela escolhe segui-lo, ela compreende perfeitamente que ela precisava passar para o segundo estágio do amor. Ela precisava abraçar ao amor filho para chegar ao amor ágape. Então ela renuncia às relações humanas, embora ela tenha causado um alvoroço entre os discípulos e os apóstolos e aqueles que Jesus visitava, porque muitos deles tinham visitado a casa que ela tinha, que ela mantinha outras mulheres, etc. e tal, como cortesã. Então isso provoca um inconformismo social, um choque social com aquela mulher que era tida por cortesã e que, no entanto, renuncia a essa vida de prazeres, ou da vida do amor eros, para se dedicar ao amor filho, que é muito associado à caridade, no tema que a gente já vai chegar aqui, no tema de hoje. Então, veja, esses 3 estágios do amor nos preparam para a compreensão. Ninguém salta do amor erótico para o amor ágape. Ninguém salta, não tem como. Você precisa passar pelo amor filho. E o que Kardec nos traz aqui, com a mensagem de hoje, é que o caminho para se alcançar esses outros estágios de amor é a fé. Sem a fé não há esse amor filho, não há a caridade, porque esse amor filho é a caridade. O amar ao próximo como a si mesmo é a caridade, porque ele é um amor desinteressado. Mas ninguém consegue sair do amor interessado, do amor das relações afetivas e multidependentes, presas ainda à satisfação de um prazer imediato e de um interesse, para o estágio seguinte, se não largar o seu egoísmo. Então a gente precisa acreditar que tem algo a mais. Se a gente vai seguir os conselhos que estão disponíveis hoje na literatura de autoajuda, na psicologia positiva e nas correntes afins que procuram apenas existencialistas, materialistas, que procuram apenas dar ao indivíduo a sensação prolongada do bem-estar, essas ciências ou ideologias, ou filosofias, ou costumes, ou teorias, como a gente quiser denominar, elas estão aprisionadas ao mundo da matéria. Então elas vão simplesmente ver uma ideia de uma boa relação, até de algumas virtudes, mas que não alcança a grandeza de um desprendimento. Por quê? Porque o desprendimento pressupõe um abandono de si mesmo. Jesus, na sua estranha moral, diz: se os teus olhos te faz pecar, arranca-o. Claro que ele não está falando para ninguém ficar cego, isso é uma metáfora, mas é no sentido assim, se você tem algo que você sabe dentro de você, que te desequilibra e que causa mal ao outro, pensa seriamente nesse mal e abdica daquilo que te faz pecar, abre mão daquilo que te leva a essa maldade, e talvez você tenha que renunciar a várias coisas, talvez você tenha que renunciar até a muitos recursos que você tem, porque isso te desvia, te distrai, Você pode ter uma pessoa que ela tem todos os bens materiais, ela tem uma casa ótima, tem um carro ótimo, ela viaja de avião, ela tem não sei o quê, mas ela usa isso como utilidade, ela encara isso como uma necessidade, ela faz uso disso inclusive para ajudar outras pessoas, para compartilhar, Então, tudo bem, não há nenhum problema nisso, Mas você tem, a grande maioria de nós,
que por conta dessa necessidade de consumo, vem também uma necessidade de demonstrar isso que a gente tem, né? A gente precisa que alguém veja o que a gente está fazendo e retorne para a gente com algum feedback, dizendo: olha que legal esse teu carro, hein? Nossa, que vestido lindo, onde é que você comprou? Adorei esse cabelo, essa maquiagem, né? Ou olha, para onde você foi? Então você está viajando, né? Posta lá fotos maravilhosas. Hoje em dia existe a expressão instagramável, né? Assim, não basta viajar, tem que ter os lugares incríveis para você postar no Instagram. Pode estar chovendo, pode estar uma porcaria a viagem, mas você vai achar um lugar que numa foto aquilo vai aparecer lindo e maravilhoso e vai ter um monte de gente invejando, né? Muitos vão curtir e outros não vão curtir porque estão com inveja, né? Porque não admitem, como assim que ela está lá viajando nesse lugar e eu não, né? Então esse é o nosso estágio, né? O nosso estágio primitivo, parece um bando de crianças, pré-adolescentes ali, né, brigando para ver quem se destaca mais, quem chama mais a atenção da professora, quem chama mais a atenção dos pais, quem ganha um campeonatozinho ali de futebol, de vôlei, né? Esse modelo que a gente ainda tem nas escolas, em que a criança é levada à competição, né? Ela tem que ganhar uma medalha, um troféu, ela tem que ser o melhor da turma nisso, naquilo, né? Até quando termina o curso, então, tem o orador, o professor, esse aqui é o paraninfo, isso aqui. Quer dizer, essa sociedade que ela tenta classificar as pessoas por carimbos, né? E que ela não é apenas um gesto de gratidão, porque a gratidão está correta, mas é o endesamento mesmo, né? É essa coisa de você colocar a pessoa num pedestal, mas é falso, porque se a pessoa estivesse precisando de alguma coisa, se aquele professor que é tão aclamado ali pelos alunos estivesse passando mal, doente, ninguém ia nem dar bola, ninguém ia nem lembrar dele. Se ele tivesse faltado na última semana de aula porque ele estava fazendo uma quimioterapia, os alunos nem iam nem lembrar, né? Então isso por quê? Porque é uma utilidade. Se o professor está ausente, as pessoas não lembram mais, já é outro, já passou a fila, né? Andou a fila. Então é assim também com as pessoas, com os artistas, né? Os artistas se deslumbram porque ficam famosos de repente e no dia seguinte some, porque vem um outro artista, inevitavelmente vem um outro artista, né? Assim como vem um carro novo, você comprou um carro, saiu da concessionária, ele já está velho, porque já tem outros que já estão competindo com ele, que você já vai olhar e vai achar que são melhores, né? A grande frustração dos celulares caríssimos que a gente compra é que você sai de lá já esperando o que vai lançar no ano seguinte. Então essa é a nossa sociedade, a moda que se transmuta rapidamente, né? Que você passa na loja e fala: caramba, mas na semana passada eu vim aqui, comprei um vestidinho, agora tem um outro lindo, mais maravilhoso e está mais barato, né? Aí você vai e compra também, né? Claro que eu estou falando aqui de vestido, mas podia ser qualquer ferramenta. Os homens gostam muito de brinquedinhos, né? Ferramentas, jogos, coisas que entretêm, de modo geral. Mas também roupa, também. A vaidade está em todo quanto é lugar, né? Não tem sexo. Então, essa condição humana da necessidade, principalmente do consumo e do reconhecimento, né? No meio corporativo, nas empresas, se usa muito reconhecimento e recompensa. Essas duas expressões, elas simplesmente, elas nos demonstram o quão carentes nós somos. Que no fundo, nós não estamos ali pelo salário. Nós estamos ali porque nós precisamos que alguém nos diga como a gente é ótimo em fazer uma planilha, como a gente é maravilhoso no PowerPoint de apresentação que a gente fez, como a gente alcançou a meta que eles estabeleceram, como eu consegui vender mais não sei o que lá, né? Ou como eu limpei muito bem a casa, ou como, não importa, quer dizer, a gente é refém, essa é a palavra, a gente é refém do reconhecimento e da recompensa. Mas a recompensa, então, ela vem como uma forma de reconhecimento também, como um pagamento em retribuição. Não é um pagamento porque a gente precisa disso, a gente está compartilhando aqui, né? Então, imagina que vocês tenham vários empregados e vocês recebem ali o fruto das receitas de vendas e sucesso do trabalho que vocês desenvolveram. Então, se vocês são aquele patrão do Evangelho, né?
que ele faz? Ele contrata o primeiro trabalhador da manhã e paga um valor cheio, que é um valor de mercado. E do meio-dia ele paga o mesmo valor e do final da tarde ele paga também o mesmo valor. Quer dizer, se fosse hoje, ele pagaria proporcionalmente por hora. Dizer assim, não, você trabalhou só 1 hora, então você vai ganhar 1/8 do que ganhou o primeiro. Né? O outro trabalhou 4 horas, vai ganhar metade do que trabalhou o primeiro ganha 100%. Né? Então, porque essa é a lógica da economia que nós temos nos tempos atuais. Mas essa não é a lógica da espiritualidade, porque o pagamento não é recompensa. O pagamento na economia espiritual é a necessidade, é o cuidado. O que você está precisando? Né? Eu estou precisando comprar uma casa, o outro lá já tem uma casa. Então, aquele que precisa comprar a casa deveria ganhar mais, porque ele precisa comprar a casa. Eu estou doente. Então, aquele que está doente precisa de mais, porque ele está cuidando mais da sua saúde. A lógica da espiritualidade é a lógica do recurso conforme a necessidade efetiva da pessoa, para o processo, o caminho que ela está em desenvolvimento. Então, mas se a gente pega nas empresas, os salários começam assim, a pessoa entra na vida de trabalho ganhando o menor salário no primeiro emprego. Né? E teoricamente, quando ela envelhece, se aposenta, ela estaria no topo da carreira que ela seguiu. Né? Mas por quê? Quando ela se aposenta, ela já tem casa, ela já tem carro, os filhos já estão grandes. Né? Então a necessidade, normalmente, ela vai bancar o custo dela com a companheira, o que for. Né? Então é um custo de manutenção. O que ela precisa? De saúde, porque provavelmente ela vai começar a envelhecer, vai ter que fazer alguns tratamentos e tal. Esse é o maior gasto que a gente sabe que tem entre os aposentados. Mas ela não pode viajar? Pode. Mas assim, aquele que está começando a vida na lógica espiritual é quem precisaria de mais recursos. Então deveria ser invertido. Porque esse que está começando a vida vai precisar comprar uma casa, ele vai precisar ter mais um meio de transporte melhor para ele vai ter que bancar os estudos. Né? Então a nossa lógica, ela é uma lógica invertida, ela é uma lógica de reconhecimento e recompensa, que não tem nada a ver com a caridade, não tem nada a ver com o amor filo, muito menos com o amor ágape. Ele ainda é um amor erótico. Diz assim, trabalha aí para mim, como diz, me dá satisfação, me entrega aí as coisas que eu preciso, as coisas que eu quero, e eu te pago mal. E se você merecer, muito lentamente, a gente vai ver se você vai ter aumento, vai ser promovido, o que for. Qual é o pensamento de quem chega? Eu vou fazer alguma coisa para poder passar por lá essa fila. Né? Eu vou arrumar um jeitinho para poder ganhar mais. Então, a nossa lógica é oportunística. A nossa lógica é, ao mesmo tempo, de usufruir da fraqueza do outro, e quem se mantém, quem ali desperta para essa estrutura abusiva, tenta se safar espertamente, né, maliciosamente, mas também abusando, também repetindo os mesmos hábitos, também traindo as convicções e a boa ética. Então a nossa sociedade, ela está num instante de, infelizmente, transição planetária, mas que é falida. Esse modelo é um modelo infantil e egoísta. E se não houver a fé, não tem remédio. Pode vir o maior sociólogo do mundo, pode vir o maior economista, pode vir o maior administrador, pode ser quem quer que for. Essa pessoa não vai encontrar uma forma harmoniosa de construir o quê? A igualdade. A nossa bandeira, né, social, desde a Revolução Francesa, está sintetizada entre liberdade, igualdade e fraternidade, não é isso? A fraternidade a gente esquece, né? Por quê? Por que não deu certo na Revolução Francesa e não dá certo nas outras revoluções? Porque a fraternidade depende da fé. Por que eu vou compartilhar meu carro? Por que eu vou compartilhar? Eu tenho 3 casas. Por que eu vou ter que dividir com alguém? Eu fiz o esforço que eu tinha lá, eu consegui. Por que eu tenho que abrir mão do meu dinheiro, do meu conforto, do meu bem-estar para ajudar o cara que mora na rua? Né? Se você não tem fé, não faz sentido nenhum a fraternidade. Na verdade, o normal da nossa sociedade é ficar só no primeiro, só liberdade. A minha liberdade, não a do outro, a minha. Eu quero garantir a minha. Eu quero poder ganhar dinheiro, eu quero poder usufruir da vida, eu quero poder fazer as coisas mais legais que existem, né? Eu quero atenção, eu quero cuidado, eu quero o melhor para mim. Eu estou acima da lei. O outro é que brigue por isso, o outro é que se vire, que ele seja tão esperto quanto eu sou. E chamam isso de meritocracia. A meritocracia da espiritualidade
é a meritocracia moral. O quanto nós somos capazes de abdicar do egoísmo, das necessidades primárias, para cuidar da natureza e da humanidade. Sem fé, não tem como. A conta não fecha. Se não tiver fé, não vai importar qualquer gesto. E é por isso que a gente só faz de vez em quando. Então a gente faz um bem econômico, né? Sobrou um dinheirinho. Acho que hoje eu vou fazer, vi aqui, programa na televisão, Criança Esperança, eu vou doar um dinheirinho lá, né? Dou ali R$20, me sinto bem pra caramba. Puxa vida, que legal esse programa. Olha, estou contribuindo com essa plataforma linda, maravilhosa, né? Ou então recebo ali pelo correio ainda, ou pela internet, por e-mail, um boleto, né, da Unicef, Médicos Sem Fronteiras, ou qualquer outra entidade dessa, e aí eu dou ali também, não, agora eu estou em paz com a minha consciência, porque eu doei ali aquele valor, né? Então, os impulsos, né? Então, a gente dá alguns saltos tentando o amor filo, né? A gente dá alguns saltos, mas na verdade, o nosso amor filo é o cervejinha no boteco, né? É o franguinho, o churrasquinho, né, que a gente vai comer ali. É o papo jogado para fora, o sambinha, a curtição. Então, esse amor não é filo e não é ágape. Desculpe se eu estou dando spoiler e se eu estou desiludindo alguém. Não é. Por quê? Porque não tem a fé associada. E não adianta estar a Nossa Senhora Aparecida num cantinho do boteco, lá no alto. Não adianta. Não é isso que é fé. Também a fé não é assim, mas eu a semana inteira fiz tanta coisa importante, eu tenho o direito da esbórnia, eu vou entrar nessa esbórnia. Ok, né? Mas a sua esbórnia, saiba você, que ela não é o amor filo e ela não é o amor ágape. Ela é apenas uma necessidade humana, ok? Se você acha que você precisa, você tem a eternidade se você quiser. Ninguém está te obrigando a nada, ninguém está te apressando na fila, né? Está todo mundo aqui. Só que se você olhar a fila do amor, filo, né, do amor ao próximo, da caridade, a fila da caridade, ela está bem pequenininha. Do amor ágape, então, quase nem existe. Já chega lá, já passa na frente, porque não tem ninguém naquela fila ali. Quando você pega a fila do amor eros, né, esse amor terra-terra, está gigantesco. E ele vai girar várias e várias encarnações. É isso que se chama o ciclo de Sansara, o ciclo das encarnações. Por quê? Porque a gente não consegue largar o osso. Eu estou me incluindo, tá? Eu não estou me achando aqui melhor que ninguém, não. Eu estou falando de mim também. Nós somos humanos, gente. Nós estamos aprisionados a isso. Mas se a gente não despertar pela fé, nós vamos continuar aprisionados. Nós vamos continuar cegos. Veja, não é uma questão de lógica, não é uma questão de ciência, não é uma questão de matemática, não é uma questão de economia, de maximizar o resultado, de se alcançar as melhores metas. É uma questão de sair dessa matriz. O Eros, ele é uma matriz. Podia até associar o filme Matrix. Ele é uma matriz. Ele é como se fosse uma rede, ele é um submundo. Nós estamos vivendo aqui debaixo da laje. Nós vamos querer continuar vivendo debaixo da laje? Platão chamava isso de viver na caverna. Ele dizia assim, olha, a gente vive na caverna. E a gente conhece a verdade pelo reflexo das sombras na parede. Então, nós estamos vivendo na laje. É isso. E a gente está achando lindo e maravilhoso. A gente está brigando porque a gente quer um carro com um novo motor que agora é elétrico. Mas só que na espiritualidade você volita. Você não precisa de carro. Você voa sozinho. Porque o corpo é leve. A espiritualidade não está aprisionada. Aqui na Terra, você briga pelo máximo prazer que você vai encontrar, as pessoas incríveis que têm uma energia maravilhosa, que têm uma técnica, um instrumento tântrico, sei lá o que for. Você chega na espiritualidade, os espíritos que são evoluídos, eles fazem sexo pela mente. Eles são tão evoluídos que o prazer, a intensidade do cuidado e desse amor filo com ágape é tão intenso, tão profundo, que há uma troca energética, telepática, e que provoca um êxtase muito, infinitamente maior, e que não termina, e que não acaba. Mas a gente continua aqui debaixo da laje, achando que está tudo certo, e que vai dar tudo bem. Então, que esse tópico de Kardec, que esse tópico do Evangelho, nos desperte para isso. Nós não vamos conseguir romper
com essas nossas manias, com esse nosso desejo, com essa necessidade do dia para a noite. Mas vamos ganhar pelo menos a consciência do que a gente faz. E vamos despertar para a responsabilidade dos recursos que a gente tem. Porque a caridade do amor filo é intrínseca a esses recursos. Se os recursos estão disponíveis para nós, é para que eles possam ser bem empregados. Mas não pelo favor, não pelo interesse, não por aquilo que retorna para nós, mas por aquilo que de fato é necessário, por aquilo que é o bem, que é o cuidado, que é o amor que Jesus nos pede. Como amar a Deus sobre todas as coisas, no ágape, e amar ao próximo como a si mesmo, pela caridade. A graça de Deus.